E aí, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Estou eu aqui de novo para falar com vocês, para a gente continuar o nosso estudo de quarentena. Eu tô aqui gravando aula para vocês, graças a Deus, para que vocês possam ficar em casa. Então, assistam as aulas, né? Comenta, se quiser compartilhar, compartilha. Se não, faz o seu papel como aluno, assiste a aula, faz as atividades e tira as suas dúvidas. Renatinho, como que eu vou tirar as minhas dúvidas? Você vai tirar as suas dúvidas a partir dos comentários. Você vai comentar lá no nosso vídeo e assim que possível eu vou responder para vocês, né? Lembrando que nesse processo de afastamento efetivo de sala de aula, você tem a oportunidade de conseguir estudar em casa, no recinto da sua casa, comendo a sua comidinha, né? Fazendo pausas entre os seus estudos para que você possa ter um melhor rendimento, né? Então aproveitem esse tempo com qualidade. Continuando o estudo dos animais, nós já estudamos, a aula 1 falou dos plateumintos, a aula 2 nós falamos dos nematódios e para fechar a aula 3 nós vamos falar dos anelídeos. Quando a gente analisa esse animal, a gente percebe que o próprio nome dele já fala alguma coisa para nós. Quando a gente fala anelídeos, eu estou falando que são animais que têm o corpo formado por anéis, né? Esses anéis formam o que? Segmentos. Por isso, devido à presença desses segmentos, a gente diz que esses animais apresentam o quê? Metameria. E cada segmento desse forma o que a gente chama de um metâmero, sim? Se você conseguiu compreender que eles têm uma segmentação corporal, já está metade do seu caminho andado. Sim, tem alguns pequenos detalhes que eu vou dando para vocês que vão ajudar vocês a conseguirem efetivamente terem um bom resultado sem precisar ficar decorando milhões de coisas ao mesmo tempo. Lembra dos celomados que nós falamos na nossa primeira aula? São aqueles que apresentam uma cavidade verdadeira. Eles apresentam já um sistema circulatório que é fechado. A gente tem um sistema fechado no qual os líquidos do corpo desse animal, eles estão ali percorrendo. Cada segmento, cada metâmero desses animais apresentam o que? Cerdas. E o corpo desses animais é formado por numerosas cerdas que vão ajudar o animal ao que? A se locomover, a se movimentar. As trocas gasosas acontecem através da pele. A gente ainda não tem um sistema respiratório específico para isso. Embora a gente já tenha um sistema cardiovascular fechado. As minhocas, por exemplo, elas apresentam corações que vão bombeando o líquido através do corpo, né, de toda a nossa minhoca. A digestão acontece o quê? Extracelular, acontece fora da nossa célula. E aqui nessa imagem, vocês têm a oportunidade de ver a nossa minhoca. Por que eu escolhi a minhoca para colocar aí para vocês e não escolhi os sanguessugas? Porque as minhocas são muito importantes ecologicamente, tá? Elas promovem o que? A fertilidade do solo. Por quê? Porque as minhocas, elas fogem da luz, então elas se enterram no meio do solo. Quando elas estão cavando, elas não têm braço, elas estão cavando como? Com a boca. Então elas estão comendo essa terra, estão também defecando nesse ambiente, promovendo um aumento da matéria orgânica nesses ambientes. Por isso que a gente fala que elas são o quê? Adubadoras nesses ambientes. Elas meio que estão o quê? Elas estão colocando adubo, entre aspas, né? E estão aumentando a fertilidade do solo, porque elas estão aumentando o aporte de matéria orgânica nesse ambiente. A gente, quando observa uma minhoca, é fácil a gente identificar que ela tem uma área que é mais gordinha, essa área daqui. Essa área a gente chama de clitelo, ela está envolvida no processo de reprodução desses animais. É ali que vai ser produzido o casulo, que vai ser liberado para o ambiente para produzir um outro animal.
Aqui a gente tem o que? A gente tem demonstrando, né, alguns órgãos que a gente tem nessa minhoca. A gente tem um cordão nervoso, a gente tem aqui também a presença do papo que vai deixar o alimento ali por um tempo, vai armazenar o alimento, e a gente tem a moela que vai triturar esse alimento. A gente tem aqui os corações pulsáteis que vão bombear as substâncias através do corpo do animal, e a gente tem assim uma estrutura simples que vai fazer com que esse animal consiga sobreviver, né? Simples se a gente comparar conosco, mas se nós compararmos com os poríferos, por exemplo, a gente já tem uma evolução muito grande, a gente já tem seres que são muito mais refinados do que os poríferos, por exemplo, que não tinham nem movimentação, né? São desprovidos de movimentação. Como é que é a reprodução desses caras? A reprodução pode ser por forma assexuada, né? A partir do que a gente chama de brotamento. Vai surgir um broto, esse broto vai amadurecer e vai se deslocar desse ser, e pode ser também sexuada. As minhocas, elas são hermafroditas, mas acontece o que a gente chama de fecundação cruzada. Uma minhoca vai grudar na outra minhoca e elas vão trocar material genético. Então, embora a gente tenha ali a presença de seres que são hermafroditas, a gente tem a variabilidade genética porque eles estão trocando material genético. Bom, gente, dos anelídeos era só isso. O que você precisa se ligar com relação aos anelídeos? Quem são os representantes e sua função dentro da cadeia produtiva? A gente tem os sanguessugas, por exemplo. Ai, gente, sanguessuga não presta para nada. Presta sim. Pesquisa como as sanguessugas são usadas ainda hoje na medicina. A gente tem infinitas possibilidades para os seres, né? E essas possibilidades a gente consegue descobrir fazendo a nossa pesquisa. Bom, gente, por hoje é só. Eu espero que vocês estejam bem. Eu estou morrendo de saudade de vocês, doida para que as aulas presenciais voltem. Enquanto não volta, vamos matar um pouquinho da saudade através dos comentários, através das nossas redes sociais. Um beijo e até a próxima.